Bom, então beleza, já sabemos que a VUNESP apresenta dois tipos de editais. Um edital que entre o item 8 e o 9 cobra a parte de análise sintática e um edital mais sucinto, que inclusive é mais comum na sua organizadora, tal como foi o edital do TJ São Paulo. E aí, neste caso, pelo fato de essas matérias serem pré-requisitos para outras, elas serão ali no curso de teoria ministrados no enfoque necessário, né? Não vai ser tão profundo, mas necessário para que a gente possa seguir com concordância, regência, enfim, esses conteúdos mais importantes, tá? Ô Flávia, então, se você fosse fazer um mapa da VUNESP, igual você faz um mapa de outras bancas, o mapa da VUNESP é o próprio edital da VUNESP, tá? Então, assim, é uma banca que não dá para economizar, porque tudo ela cobra. A VUNESP, ela vai trazer mais ou menos 30%, de 30% a 40%, tá? 30% a 40% de questões relacionadas à interpretação de texto. Nessa lógica aqui, algumas coisas, gente, são assim, sempre cobradas. Vocabulário, remissão. Remissão é a quem que um determinado pronome dentro do texto se refere, né? Que a gente vai falar remissão ou coesão. É a coesão anafórica, tá? Isso aqui despenca. Ainda sempre haverá uma questão de conotação versus denotação. A interpretação de texto da VUNESP não é das mais difíceis, tá? Então, ó Flávio, eu gostaria de fazer questões um nível a mais para efeito de interpretação de texto. Se você quiser fazer questões um nível a mais, eu vou sugerir que você faça questões de interpretação da Fundação Carlos Chagas. Elas têm um viés parecido com o da VUNESP. Então, por exemplo, não é a mesma coisa você pegar uma questão da FGV, que não vai ter nada a ver com o estilo de prova da VUNESP. Elas têm, as questões da FCC vão ter um estilo parecido com os da VUNESP, só que a FCC num nível um pouquinho superior em termos de profundidade, tanto na gramática quanto no texto. Então, Flávia, qual outra banca para eu não fazer apenas exercício da minha banca e ser surpreendido lá na prova porque a VUNESP resolveu mudar de perfil? Qual outra banca você acha que se encaixa no padrão da VUNESP com um nível a mais? Porque abaixo não faz sentido, né, gente? Eu acho que você pode fazer algumas provas da FCC, tendo cuidado, obviamente, né, gente, de escolher provas geralmente para concursos maiores, porque quando a FCC faz um concurso muito pequenininho, de prefeitura, um concurso que tem um salário mais baixo, ela tende a adequar o perfil da prova à realidade do certame. E a VUNESP também faz isso, porque tem organizadora que não faz, né? Mantém ali uma regularidade, independentemente de ser um concurso de nível superior ou um concurso de nível médio, independentemente de ser um concurso maior ou um concurso menor. A VUNESP ajusta e a FCC também. Então, no caso, como você está pleiteando um excelente salário, você tem que buscar provas de tribunal da FCC, provas de fiscal, são provas adequadas aí para você treinar num nível a mais, beleza? Eu sugiro sempre ao candidato fazer 80% das questões da VUNESP e buscar pelo menos 20% de outras bancas. Por quê, Flávia? Gente, porque a sua banca, ela pode mudar de perfil e ela pode aprofundar um pouco mais em temas que ela não tinha o hábito de cobrar, né? Ela pode se aprofundar um pouco mais em questões que não eram tão cobradas. Então, neste caso, é uma segurança para você. Se você se ativer apenas ao que a banca sempre cobra, corre, né? Você corre o risco aí de ser surpreendido pela própria organizadora do seu concurso e não lograr êxito, que é o que você quer. Bom, as questões de gramática vão cobrar tudo que está previsto no edital. Então não adianta, porque não tem seleção aqui, ó. Então vai cobrar tudo. Flávia, mas dá para você mapear algumas coisinhas? A VUNESP sempre vai gostar de uso de o versus le. Ela sempre vai gostar de colocação pronominal. Vai trazer uma questão de conjugação de verbo.
menos comum do que uma de voz, mas pode aparecer também, tá? Pode ser uma questão de paralelismo ou correlação entre tempos e modos, vou colocar correlação. Sempre haverá questão de concordância, crase e regência. Então eu tenho concordância, crase e regência, sempre haverá questão de pontuação. Bom, fazendo aqui uma leitura do que pode acontecer dentro da VUNESP, tá? Vamos pensar só assim, ela pode cobrar uma questão que envolva vários conteúdos. Então, neste caso aqui, ó, há questões de reescrita. Em crase, por exemplo, a banca gosta de cobrar questões de lacuna, de norma culta, que quer dizer, vai envolver várias matérias ao mesmo tempo, e de temas específicos. Então, às vezes, ela coloca no enunciado assim, quanto à colocação pronominal, quanto à concordância. Então, há questões de reescrita, de lacuna, de norma culta e de temas específicos que aí ela vai definir acerca de que é a questão. Mas tudo o que está previsto no edital deve ser cobrado, tá? E mais ou menos aqui 60% da sua prova terá uma abordagem mais gramatical. Então, já temos aí uma referência de como a VUNESP trabalha. E o que nos cabe agora, gente, conhecer a realidade da banca a partir de questões. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Questões, tá? Questões da VUNESP. Ô Flávio, então neste curso você não vai trabalhar fonética, não vou, tá? Você não vai trabalhar ortografia? Eu prefiro deixar uma aulinha lá, porque se cair uma questão de norma culta, pode haver alguma coisa relacionada à ortografia. Não vai trabalhar formação de palavras? Não vou, porque na aula de substantivo e de adjetivo, que eu precisar falar da formação, eu já posso trabalhar. Não há necessidade de você ficar decorando, por exemplo, que a palavra foi formada por composição por aglutinação, composição por justaposição. Isso não está contemplado no seu edital, beleza? Então você está animadíssimo para fazer questões agora da Banca VUNESP para entender como essa banca funciona. Ao longo da nossa aula faremos diversas revisões. Não precisa ficar ansioso se você não tiver um conhecimento específico ali em língua portuguesa. Mas é importante você começar, vamos dizer assim, o curso entendendo como a sua organizadora trabalha, como é que a VUNESP de fato faz questões de prova. E aí, a primeira questão que a gente vai resolver é uma questão de interpretação de texto. Uma tira, no caso, na prova, são comuns, tá? Diversos suportes textuais. Geralmente a VUNESP explora um texto maior na prova e, além disso, textos menores, como uma tira, por exemplo, perguntando efeito de humor, recurso argumentativo da tira, enfoque principal, todas essas questões podem aparecer na sua prova. Então, uma prova de auditor tributário municipal, né, de São José dos Campos, a gente está aí com um concurso também aberto para São Paulo. Leia a tira para responder a questão. Puxa, para que a gente precisa estudar tanto? Então aqui o menininho perguntando para o pai por que precisa estudar tanto, né? Meu filho de 10 anos lá me inquirindo, mãe, para que eu preciso estudar? Responde igual o pai do menino, para você ser alguém na vida. E no seu caso, que está aí do outro lado da tela, você está estudando literalmente para ser alguém na vida, para ser uma pessoa concursada, empossada, com direito à felicidade, que é isso que vai acontecer. Bom, aí a resposta do pai, né, isso aqui, ó, mostrando que a fala vem de uma outra pessoa, para ser alguém na vida. Claro que essa resposta é metafórica. Então, essa resposta é um sentido que? Figurado. Sentido figurado quer dizer fora do sentido real, beleza? Então, no caso, a resposta que ele recebe é metafórica. Quando o pai fala assim, para ser alguém na vida, ele está se referindo às ideias de sucesso, êxito profissional, prestígio social. Alguém que vai ter, por exemplo, reconhecimento. Então, a linguagem é metafórica, não faz aí referência ao fato de a pessoa ter, por exemplo, um documento. Ah, para ter um documento, não é isso. Bom, aí o
personagem vai lá e responde, ó, como é possível alguém não ser alguém? Então todo mundo é alguém, né? A partir do momento que nasce, somos aí alguém. Bom, essa resposta é literal, então uma compreensão literal do enunciado do pai. Então, literal quer dizer o sentido real, denotativo. A gente vai ver isso também na próxima questão. Então, uma compreensão literal da resposta recebida. Bom, esse texto aqui explora linguagem verbal e não verbal. Então, ó, geralmente a gente pode pensar na linguagem em diversos aspectos, ó. Então, a linguagem, ela tem diversos aspectos. A gente pode classificar a linguagem quanto ao código, e aí ela pode ser verbal ou não verbal. Na próxima questão também vou revisar isso aqui, mas só para a gente ter uma ideia. No caso aqui, é uma linguagem mista. Por que é uma linguagem mista? Porque a gente faz uso tanto da imagem quanto do texto. Então, na tira, a gente tem uma linguagem o quê? Mista. Bom, a linguagem ela pode ser denotativa ou conotativa. É uma classificação quanto ao sentido. Então, a linguagem pode ser denotativa ou conotativa. Denotativa, sentido real, conotativa, sentido figurado. Aí depende, né? Olha aqui, esta parte aqui é denotativa. Vou fazer de outra cor só para a gente perceber. Aqui, ó. Essa parte do texto é denotativa. E eu tenho uma outra parte do texto que é conotativa, que é figurado, ó. Para ser alguém na vida. Expressando aí sucesso, êxito profissional, prestígio, reconhecimento. Então, depende do trecho do texto. E a gente também olha o que predomina. E eu posso ter variações quanto ao registro. O que vai ser o registro? Esse aqui é só para caber. Então, o texto pode ser mais formal ou mais informal, mais coloquial, né? Bom, aqui a gente tem expressões do tipo puxa, a gente, que levam o texto, essa redução aqui, ó, pra, puxa, a gente, que levam o texto para um contexto de informalidade. Então, neste texto aqui, ó, há marcas de informalidade. Aspectos como essa interjeição, a redução do pra, né, no lugar de para, usou pra ser alguém na vida. Então, o texto tem mais marcas de informalidade. Isso aqui é só para a gente pensar. Na próxima questão também vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Bom, entendemos a tira, sabemos que o pai faz uma resposta metafórica e sabemos que a criança compreende essa resposta de maneira real, literal. Então agora a gente vai interpretar. Ó. É correto afirmar, sempre estou procurando ou a mais certa ou a mais errada, ou eu estou procurando o moço sem dente, que é o pior que está tendo, ou estou procurando o moço concursado e tatuado, que é o melhor que está tendo. Então tem que ter essa noção, porque num concurso, gente, é olhar entre as alternativas disponíveis. Então, é correto afirmar que o efeito de humor na tira decorre do sentido figurado da primeira pergunta do garoto. Não, a primeira pergunta do garoto tem sentido real. Para que a gente precisa estudar, né? Ele gostaria de uma resposta. Que não é capaz de entender a importância dos estudos. Na verdade, não é que ele não seja capaz de entender a importância. Ele indaga o pai sobre a necessidade de se estudar, tá? Da interpretação literal quer dizer sentido que real, que o garoto faz da afirmação do adulto, por não captar o sentido figurado dela. Essa é a nossa resposta. O garoto faz uma interpretação literal, né, da tira, ele recebe essa interpretação de maneira denotativa. Da resposta lacônica, o que quer dizer lacônica? Sucinta, e sucinto não tem SC, né?
da resposta lacônica do adulto, e realmente ele dá uma resposta lacônica para ser alguém na vida, que emprega a expressão ser alguém na vida em sentido próprio. Aqui que está o erro, em sentido que figurado. A resposta é até realmente sucinta, mas ela está em sentido figurado, então está errada. Do sentido ambíguo da fala do garoto no último quadrinho, o qual foi incapaz de compreender a intenção do adulto. Isso aqui é verdadeiro, ele foi incapaz de compreender. Só que não há ambiguidade, na verdade ele interpreta literalmente a fala do adulto, né? Então ele faz uma interpretação literal da fala do adulto. Da contradição de sentido revelada nas perguntas do garoto, as quais expressam a intenção de contestar o adulto. Não, na verdade ele queria mesmo uma resposta do pai sobre a importância do estudo. Então não existe uma contradição, né? Ele busca uma explicação. Então o garoto busca, né, uma explicação para o estudo. Beleza? Então, nossa resposta B de bom continuar estudando, né, gente? E é isso. Ao longo da nossa aula, nós vamos revisar diversos conteúdos de modo que você compreenda como a FUNESP trabalha aí no contexto de prova real, tá? Há termo empregado em linguagem figurada na passagem. Gente, 100% de chances de haver uma questão acerca de linguagem figurada em se tratando de provas da FUNESP. Então, o que é a linguagem figurada? Eu tenho dois aspectos. Na verdade, eu posso aproveitar para revisar vários aspectos relacionados à linguagem, tá? Quanto ao sentido, a gente divide a linguagem em sentido denotativo e sentido conotativo. Sentido denotativo é o sentido real. Então, quando eu penso em sentido denotativo, sentido real. Flávia, eu posso falar assim, D de denotação, D de dicionário, por exemplo? Pode. Então, é o sentido que a gente encontra no verbete do dicionário. E o sentido conotativo é o que a gente chama de sentido figurado, sentido metafórico. Então, quer dizer que esse sentido é criado, né? Ele é criativo. Vou colocar a palavra criativo só para você fazer um mnemônico aí. Então, quando a gente pensa em denotação, a gente pensa no sentido dicionarizado da palavra. É o sentido literal. Cuidado para não confundir literal, que é a mesma coisa de real, com literário, que aí está mais afeto ao sentido figurado, tá? E o sentido criativo é esse sentido conotativo, figurado, metafórico. Vou até usar a palavra literal aqui, ó, porque ela é muito explorada em prova também. Então, o sentido denotativo é o sentido literal. Então, quanto ao sentido, as palavras podem possuir sentido denotativo, que é o sentido real, ou sentido conotativo, que é o sentido figurado. Vamos dar exemplos, né, acerca desse tema. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó, ele teve um problema de coração e foi encaminhado ao hospital. Então, problema de coração, a gente está falando de problema cardíaco mesmo. Então, nesse caso, é um sentido denotativo. Ele teve um problema no coração, ele teve um problema de coração. Então, problema no coração, a palavra coração foi usada aí com um sentido real, beleza? Agora, se eu falasse com você assim, de coração, eu gosto muito de fazer tal coisa. Tá? Então, quando eu uso essa expressão de coração, eu estou querendo dizer assim, honestamente, sinceramente, de verdade, com todo o meu sentimento. Então, esse de coração é metafórico, né? Ela fez isso de coração, espontaneamente, com boa vontade. Então, são dois sentidos diferentes. Teve um problema de coração e foi encaminhado ao hospital, um sentido real, dicionarizado. E ela fez isso de coração, pois não recebeu nada
nada em troca. Então, ela fez isso voluntariamente, ela fez isso espontaneamente. Então, isso é sentido denotativo versus sentido conotativo. Flávia, mas a linguagem, ela pode operar de outra maneira, não pode? Pode. Então, a gente tem as variações da linguagem quanto ao registro. O registro tem a ver com uma linguagem formal, que nesse caso se apresenta dentro do que a gente estabelece como norma culta, ou como a gente estabelece padrão, né? Então, a linguagem formal, ela é aquela mais próxima do padrão, mais próxima do que a gente estabeleceu como norma culta. Então, linguagem formal quer dizer adequada às regras gramaticais. E aí, nessa lógica, a gente está pensando em norma culta, em variedade padrão da língua, né? Então, uma variedade padrão. Bom, e eu posso ter um registro informal, coloquial, com traços de oralidade. Então, um registro informal, ele vai ter traços de oralidade. Ele vai ter formas, né, incompatíveis com um registro padrão. Então, por exemplo, começar uma frase com pronome oblíquo. Se dedicou ao voluntariado ao longo da vida. Esse se iniciando a frase, como esse se aí é um pronome, obviamente ele traz ali um viés coloquial para a frase. Então, traços de oralidade, falhas no registro culto, né? Ele vai ter esse tipo de falha, né? Então, isso aqui é que vai marcar uma linguagem mais o quê? Informal. E eu ainda posso fazer uma referência ao código. Isso aqui também está previsto no seu edital. O que é essa referência ao código? Eu posso ter uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Isso aqui não tem hífen não, tá? Então, não verbal. A linguagem verbal é a linguagem alfabética. Ô, gente, outro dia caiu uma questão, e aí muita gente errou essa questão em prova, então vou aproveitar para chamar a atenção de vocês. Caiu até numa prova de professor de português. Numeral faz parte da linguagem verbal? Não, não faz, a menos que ele venha escrito por extenso. Por que os números, de uma maneira geral, não estabelecem o componente verbal? Porque eles estão representados em outro código, né? Um código numérico. Quando a gente fala em linguagem verbal, é uma linguagem alfabética. Então, a gente faz valer ali na representação por palavras e letras, constituindo aí uma relação com o nosso alfabeto. E qualquer outro tipo de linguagem é não verbal. Então, eu posso ter, por exemplo, uma linguagem iconográfica, eu posso ter uma linguagem de símbolos, eu posso ter uma linguagem pictórica, que tem imagem, né? Então, tudo isso aí, música, as notas musicais, tudo isso vai ser trabalhado como não verbal, porque são códigos alternativos. É claro que quando a gente avalia um texto, a gente olha o que predomina. Então, num texto escrito que apareça um número, ó, o predomínio de linguagem, o quê? Verbal, não é uma linguagem mista, porque ele não faz uso proporcional dessas duas linguagens. Numa tirinha já é diferente, porque a gente trabalha com imagens e essas imagens associadas a falas. E os dois componentes, de forma equilibrada, contribuem para a construção da mensagem. Então, a gente usa dizer aí que na tirinha, por exemplo, a linguagem é mista. Então, a gente pode ter uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, totalmente não verbal, né? E pode ter uma linguagem mista. A linguagem verbal, ela é, por natureza, alfabética. Então, isso é quanto ao código, né? Então, usa o alfabeto como código. E uma não verbal usa códigos alternativos para o registro. Imagens, símbolos.
cores, né, o cromatismo, notas musicais, emojis, né, tudo aí. E eu posso ter uma linguagem que mistura tudo, tá? Então, existem aí possibilidades para o uso da linguagem mista. Gente, fazer questão é também uma forma de revisar a matéria. Então, existem 3 maneiras de a FUNESP cobrar de vocês o conteúdo de linguagem, quanto ao sentido, que sempre cai, quanto ao registro, que também é muito frequente na sua prova, e quanto ao código, que também é muito explorado nessa prova. Essa prova de professor que eu falei era a prova da FUNESP, tá? E nós vamos até fazer essa prova ao longo do curso também. Bom, então agora eu posso voltar para a questão. Eu tenho o seguinte: há termo empregado em linguagem figurada, quer dizer, fora do sentido real. Então, quando eu falo há termo empregado em sentido figurado, fora do sentido real. Eu tenho lá assim, ó, as tensões sociais exacerbadas pelo influxo contínuo de refugiados. Então, tá, influxo ou fluxo contínuo, né? Então, tensões sociais exacerbadas pelo influxo contínuo de refugiados, você deu uma olhada, falou assim, ó, beleza. Expulsar famílias que deixaram tudo para trás, empurradas pelo desespero. Nesse caso, essas famílias deixaram mesmo suas casas, seus bens, né? Empurradas pelo desespero. Então, essas famílias estão sendo forçadas ali pelo desespero. Que se abate sobre a nação vizinha, sob a autoridade do ditador Nicolás Maduro. Então, nesse caso aqui, né? Se abate sobre a nação vizinha, então existe um problema aqui, se abate sobre a nação vizinha, e aí sob a autoridade de Nicolás Maduro, que não tem figuração. Nada diverso dos motivos que levaram pioneiros de outras regiões brasileiras. Nada diverso no sentido de nada o quê? Diferente dos motivos que levaram pioneiros de outras regiões brasileiras. Atribuir a violência aos recém-chegados não se sustenta em fatos. Então, não se sustenta em fatos, quer dizer, não é sustentado em fatos. Eu sempre brinco com vocês e falo o seguinte, tá? A gente precisa olhar uma questão como um todo. Ô Flávia, eu acho que isso aqui é figurado, eu acho que isso aqui é figurado, eu acho que isso aqui é um pouquinho figurado. Tá, e nós vamos ter que marcar a que é mais figurada, a que é mais diferente. Olha o que acontece. O desespero, gente, ele pode ir lá com a mãozinha dele empurrar alguém? Não, o desespero não consegue fazer isso. Então, a gente vai traçar aqui empurradas pelas famílias, né? Na verdade, não estão sendo empurradas pelos desesperos, elas estão sendo o quê? Movidas pelo desespero. Não é isso? Elas estão sendo mobilizadas pelo desespero. Então, isso aqui é o mais figurado. Não adianta eu ficar brigando com a banca e dizer assim, aqui existe um pouquinho de figuração, aqui existe um pouquinho. Eu tenho que saber onde a linguagem é predominantemente figurada, onde eu percebo a existência de termo que é metafórico. Então, expulsar famílias que deixaram tudo para trás, empurradas pelo desespero. Na verdade, essas famílias foram motivadas pelo desespero, de modo que a alternativa B é a mais adequada ao contexto que nós temos aqui, beleza? Aí você respirou e foi fazer outra questão. E essa questão 3, ela é uma questão extremamente interessante. Eu sempre falo que a gente está lá paquerando na mesa. Eu tenho que escolher ou o melhor partido ou o pior, né? O cenário de prova, ou você escolhe a alternativa mais adequada, ou você escolhe a menos adequada. Então, nessa questão aqui, por exemplo, eu tenho 2 vezes o conector como e eu preciso saber do sentido dele. E eu já deixei até uma tela para a gente fazer uma revisão desse conector. E aí, na sequência, a gente volta para a questão, tá bom? Então, ó, quando eu penso no conector como, eu tenho infinitas possibilidades para ele. Ele pode ser uma conjunção causal, como a FUNESP cobra classe, vou colocando a classe aqui também, né? Então, pode ser uma conjunção causal. Claro que para ele ser uma conjunção causal, ele vai ter que ter um valor de já que.
uma vez que... E a oração desse conector, ela precisa ser uma oração antecipada. Então, neste caso, para o como ser causal, né, a oração adverbial precisa vir antes da principal. Então beleza, eu já tenho uma noção e eu vou dar exemplo para vocês. Só fazer todos primeiro. Ele pode ser uma conjunção comparativa. Quando a conjunção é comparativa, normalmente os verbos das orações são equivalentes. Então eu tenho tal qual, tanto quanto. E uma característica importante é que os verbos das orações são equivalentes. Então, os verbos são equivalentes. Mas eu posso ter uma conjunção conformativa. Conjunção conformativa igual a conforme, segundo, de acordo. Nesse caso, os verbos das orações são sempre diferentes. Então, os verbos das orações são sempre diferentes. Então, beleza? O que mais que eu posso ter? Eu posso ter o como uma conjunção coordenativa aditiva. Essas daqui que a gente estava vendo, são casos de conjunção subordinativa. Então, ele pode ser uma conjunção coordenativa aditiva. E aí, ele vai aparecer em expressões correlatas, não só, mas também, não apenas como. Então, aqui, aparece em expressões correlatas. Flávia, o que é isso? Não só, como, não apenas, como. Então, isso aqui. Mas o meu como, ele ainda pode ser um advérbio de modo. E aí, esse advérbio de modo, às vezes, ele pode ser modo e ainda dá uma noção de interrogação, tá? Isso aqui, ela fez isso como? De que forma? Advérbio de modo, ocasionalmente usado em frases interrogativas. Ou eu posso ter um advérbio de modo usado em uma oração subordinada substantiva, objetivo direta, né? Então, aqui, não sei como ela gostaria de ser tratada, de que forma, aqui, Aí ele faz, às vezes, de uma conjunção integrante. Então, é um advérbio aqui fazendo, às vezes, de uma conjunção integrante, tá? Então, nesse caso aqui, isso aqui é comum, tá? Bom, mas ainda tem mais um como, tá? Relevante para a prova, que é o pronome relativo. Nesse caso, ele, em geral, aparece depois de modo, forma, jeito, maneira. Então, em geral, ele aparece depois de modo, forma, jeito, maneira, beleza? Bom, então eu falo assim, o modo como ela age me agrada. O modo como ela age, com que ela age. Esse pronome relativo é igual a com que. O modo com que ela age me agrada. Aqui já coloquei os dois exemplos que eram necessários para a gente trabalhar. Conjunção aditiva não só estudava, como trabalhava muito, realidade da maioria. Isso não quer dizer que você não vai passar, muito pelo contrário, costuma dar muito certo.
Então, não só estudava, como trabalhava muito. Por quê, gente? Porque você sabe que você precisa se dedicar. Você sabe que a sua vida precisa melhorar, então você estuda de verdade. Então, não só estudava, como trabalhava muito. Conjunção conformativa. Ela agiu como o gerente orientou. Ela agiu como o gerente orientou, conforme o gerente orientou, de acordo com o que o gerente orientou. Conjunção comparativa. Ela era bonita como a mãe. Tal qual a mãe. Beleza? E aqui, ó, como não houve aula, revisei a matéria sozinho, porque ficar sem estudar você não ficou, né? Então, como não houve aula e eu quero passar, eu revisei a matéria sozinho. Então, aqui a gente fez um resuminho do como, e as nossas aulas de exercício, elas seguem mais ou menos assim. E no caso da teoria, a gente faria um aprofundamento maior, organizando isso aqui para vocês, tá? Só para você entender como é que a gente segue em cada curso e você poder, ir, diante disso, fazer uma opção mais adequada para a sua realidade de prova. Então, beleza. Voltei à minha questão, que eu já tinha deixado aqui um espaço para a gente revisar. E aí eu vou escolher aqui, ó, considere as passagens a seguir. Vamos conscientizar nossos cidadãos para que deixem de usar os carros como armas letais. Bom, Flávia, eu achei que esse como é uma comparação. Vem pro de baixo. Como dirigimos é, de certa forma, aqui você tem certeza, né? O modo como dirigimos é, de certa forma, um reflexo do nosso compromisso democrático. Então, pediu assim, o termo como, em destaque, expressa em ambas as ocorrências. E aí, gente, você tinha que pegar aquele que você tinha mais segurança. Como dirigimos é o modo como nós dirigimos. Então, nesse caso, a gente já sabe que a resposta vai ser o quê? Modo. Flávia, mas eu não consigo ver aqui bem o modo, né? Aqui, ó, vamos conscientizar nossos cidadãos para que eles deixem de usar as armas, né? Tomando-as, os carros, né? Tomando-os por armas, como se eles fossem armas, do mesmo modo que usam o que? Armas. Eu não vou dizer que isso aqui é perfeito, não, tá? Porque aqui o que ele faz é uma comparação, tanto que a figura de linguagem que está envolvida aqui é muito mais uma comparação, como se fossem armas, né? Mas aí o que eu te digo é o seguinte, voltando lá, eu tenho que procurar ou mais certo ou mais errado. Se eu quero ambas e aqui o sentido está evidente, eu vou marcar modo e vou acertar. E a Vunesp não anulou essa questão. Então é muito importante o aluno também entender assim, não adianta, eu não gostei da questão. Tá, eu não achei a melhor questão. Porque aqui existe um componente que não é só de forma, do modo, né, como se fossem armas. Vamos conscientizar nossos cidadãos para que deixem de usar carros como se eles fossem armas letais, né? Tomando-os por armas letais. De modo a taxá-los, eu posso até pensar assim, de modo a considerá-los como armas letais, mas isso é forçação de barra. No fundo, o último como está mais afeto à noção de modo. E o primeiro está mais ali fazendo uma figura de linguagem que a gente exprime como símile ou comparação. Então, nesse caso aí, a Vunesp não mandou tão bem na questão. Deveria ter sido anulado. Que ótimo, deveria, mas não foi. Então, a vida real, gente, ela traz esse tipo de coisa. E é com isso que a gente tem que se habituar. Pega o sentido mais evidente e vai ser feliz. Porque aqui eu consigo imprimir uma noção de modo. E aqui eu não consigo colocar nada relacionado à comparação. Então, como dirigir é, de forma, um reflexo do nosso compromisso, né? Depois, então, esqueminha do nosso come, a gente torce para que a Vunesp traga questões melhores. Mas só isso aqui, mostrando alguns problemas, porque isso também é importante, tá?
Bom, assinale a alternativa em que a preposição, então essa questão aqui, ela está cobrando um negócio que a gente chama de carga semântica da preposição, em que a preposição em destaque forma uma expressão cujo sentido é de modo. Bom, só mostrando aqui para vocês, as preposições, elas são, vamos dizer assim, elas são uma classe de palavra invariável que, isoladamente, elas não possuem carga semântica. Então, de, com, eles não têm carga semântica. A carga semântica da preposição é adquirida dentro do contexto, ou seja, quando a preposição estabelece uma relação entre as palavras na oração. Então, aqui, ó, as preposições... Então, cujo sentido é determinado pelo contexto. Isoladamente, as preposições não têm carga semântica. Então, as preposições constituem uma classe invariável de palavras cujo sentido é determinado pelo contexto, tá? Então, vamos pegar aqui uma preposição qualquer. Vamos pegar a preposição com, por exemplo. Eu falo, por exemplo, assim, ó, café... Vou colocar uma frase para ficar mais, né? Adoro café com açúcar. Bom, isso daqui é café com adição de açúcar. Então, a noção desse trecho é de adição. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, com muito estudo, ele conseguiu aprovação. É claro que eu consigo ver uma noção assim, ó, estudando muito, por que estudou muito? Então, aqui existe uma relação de causalidade entre esses segmentos, né? Agora, vamos supor que eu tivesse o seguinte. Ele se dedicou com determinação ao projeto. Bom, nesse caso aqui, está mais para o modo, tá vendo? Porque aqui a relação se estabeleceu entre as orações. E aqui, ó, com determinação, o modo como ele, o quê? Se dedicou. E é claro que esse sentido vai variar a partir dos diversos contextos possíveis. Ó, a mãe saiu com a filha, não vai ser uma adição, vai ser uma companhia naquele dia. Então, a noção aqui é muito mais de companhia. Eu peguei a mesma preposição exatamente para dizer o seguinte, que uma mesma preposição pode expressar sentidos diferentes a depender do contexto. Então, uma mesma preposição pode expressar sentidos diferentes a depender do contexto. Então, peguei um exemplo. E aí, agora a gente volta para resolver a questão. Ó, não se trata de certo de um assunto corriqueiro. Então, não se trata de alguma coisa. Na verdade, isso aqui, inclusive, é um objeto indireto, né? Está determinando de que se trata. E aí, a gente continua olhando. Mas tampouco, também não, né? Esse tampouco de também não. Só para a gente já aproveitar isso aqui. Também não se afigura impossível de resolver. O que é impossível de. Aqui eu estou completando, né, o adjetivo. Esse termo aqui, esse sintagma, funciona como complemento nominal. E também é impossível de alguma coisa. Completa o nome. Aqui, ó, completa o verbo. Aqui, completa o nome. E nestes casos em que a preposição completa, a gente fala que a preposição é relacional. E quando ela exprime um sentido, a gente fala que a preposição é nocional. Bom, eles deveriam ler com mais atenção o caderno. Eles deveriam ler atentamente. Então, aqui é o modo como eles deveriam ler, não completam. Quem está completando é o caderno. Deveriam ler o caderno, esse é o objeto. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo. Eles deveriam ler atentamente o caderno. Então, neste caso aqui, é a nossa resposta. Havia ali elementos suficientes para redigir um texto. Isso aqui é a finalidade, né, gente? Isso aqui é uma oração subordinada
adverbial, né? Então, esses suficientes para redigir um texto vai atribuir uma noção de finalidade ao trecho. E aí eu tenho assim, ó, a escolha do tema. Quer dizer que o tema foi o quê? Escolhido. Esse termo aqui é um complemento nominal, então ele completa o nome. Então, escolha de quê? Do tema. As preposições, então, elas se dividem em dois grupos. Preposições nocionais, que são aquelas que exprimem uma carga semântica, e as preposições relacionais. O próprio nome já está falando. Relacional é porque estabelece uma relação. Então, essas preposições aqui, ficou espremidinho, só arredar. Arredar é mineiro, né? Na sua terra não tem isso, você não sabe se está perdendo. Arredar os trem é bom demais. Então, preposições relacionais, que são aquelas que estabelecem relações. Então, essas preposições relacionais, normalmente, elas aparecem em objetos indiretos e complementos nominais, né? Elas introduzem termos que completam verbos ou nomes. Então, elas introduzem termos que completam verbos ou nomes. Porque a gente está aqui, ó, completa, tá vendo? Essa daqui tem uma carga semântica. O problema é que é de finalidade. E a nossa resposta, letra C, de continuarei estudando até tomar posse. E é isso, gente. É não desistir porque o sonho é seu, né? Não acreditar que você não pode, porque isso aí já é um empecilho à sua realização, e seguir estudando. Bora lá que a gente tem mais questões. Então, já sabemos várias coisas sobre as preposições, ó. Elas se dividem em relacionais ou nocionais. As nocionais estão ligadas ao sentido e as relacionais à complementação. Especialmente a complementação de verbos e nomes, objeto indireto, complemento nominal. E tá vendo que eu estava te explicando? Às vezes a análise sintática cai aqui, ó. Cai uma questão de sentido e o menino tinha que entender o seguinte, tá, para dar ideia de módulo, a minha preposição precisa ser nocional. Então ela não estará em objeto e nem estará em complemento nominal. Então preciso ter essa noção. E aí, vamos seguir com a VUNESP. Olha o que eu tenho. A conjunção que inicia o trecho destacado, embora seja uma grande contribuição da civilização ocidental, a sua aplicação no mundo real costuma patinar. E esse costuma patinar é figurado, né, gente? Aproveitando aqui, ó. Isso aqui é uma linguagem figurada. Então, nesse caso aqui, eu tenho o conector embora. O embora é uma conjunção subordinativa concessiva. Flávia, outras conjunções concessivas, só para eu aproveitar aí o meu fluxo e fazer uma revisão. Então, ainda que, mesmo que, posto que. O posto que eu vou colocar um asterisco, porque às vezes ele pode ser causal, tá? Malgrado, em que pese, com quanto, cuidado para não confundir com tanto, né? Com quanto. Então, todos esses conectores aqui exprimem a ideia de concessão. A ideia de concessão é sempre uma ideia de exceção à regra. E aí a gente vai olhar o que a gente tem aqui, ó. Então, esse embora exprime uma condição, introduzindo uma afirmação da qual depende a realização do que se declara na sequência. Não, seria assim, ó. Se houver, aí eu estou exemplificando para a gente treinar, ó. Se houver uma grande contribuição, o projeto
será concluído. Então, vamos observar o que a gente tem aqui, tá? Condicional. Se houver uma grande contribuição, o projeto será concluído. Introduz uma afirmação da qual depende a realização do que se declara na sequência. O projeto só será concluído se houver uma grande contribuição. Porque aí eu vou te explicando quando é que isso aqui seria verdadeiro, né? Então, para isso aqui que está sendo falado ser verdadeiro, nós teríamos que ter essa frase, ó, ou uma frase desse tipo. Se houver uma grande contribuição, o projeto será concluído. Quer dizer, o que se afirma na sequência depende do que está antes. Ó. Uma condição, introduzida uma afirmação da qual depende a realização do que se declara na sequência. Entendeu? Eu vou exemplificando para ficar mais claro para você o seu raciocínio. Concessão é a única que traz concessão, então já é essa. Introduzindo uma afirmação que não representa impedimento ao que se declara na sequência. Como é uma exceção à regra, não é impedimento, tá vendo? É só uma exceção. Quer dizer, embora seja uma grande contribuição, a sua aplicação no mundo real costuma patinar, mas às vezes não patina. Então não é um impedimento, porque a exceção, gente, não gera impedimento, né? Então, causa, introduzindo uma afirmação que constitui garantia da realização do que se declara. Ó, como estudou muito, será aprovado e nomeado no concurso. Ó, constitui garantia, já que estudou muito, será, estou garantindo, aprovado e nomeado no concurso. Estão entendendo a lógica? Conformidade, introduzindo uma afirmação que estabelece as exigências para a realização do que se declara na sequência. Então, aqui, ó, conforme determina a lei, isso só se aplica a, sei lá, vamos colocar assim, a administração direta, beleza? Então aqui, ó, introduz uma afirmação que estabelece uma exigência, tem que ser a administração direta por causa da lei. Então introduz uma afirmação que estabelece as exigências para a realização do que se declara. Então, conforme determina a lei, isso só se aplica à administração direta. Um exemplo, tá? Comparação, introduzindo uma afirmação que expõe um conteúdo análogo ao exposto que na sequência. Então, aqui ó, ele ama os filhos como eu o amo. Da mesma maneira. Então, uma afirmação que mostra um conteúdo análogo, equivalente. E aí eu vou dando os exemplos, porque vai ficar mais fácil você construir, né? No caso dessa prova, a gente sabia que o embora dava uma relação de concessão, mas as explicações também são importantes. Eu gosto mais, apesar de ficar mais difícil, quando a FUNESP faz essa questão sem colocar essa palavrinha. Porque ela coloca assim, ó, o conector introduz uma afirmação, o conector introduz uma afirmação. Então, ela pode tirar essa primeira palavra, né, da questão aqui, ó, e começar daqui. E aí, obviamente, a questão fica um pouco mais difícil, porque aqui, o que facilitou o conhecimento acerca de conectores concessivos, obviamente, ajudaria o candidato ali a muito facilmente responder a questão, né, atento-se à letra B, tá? Respirou e foi para mais uma questão da FUNESP. Olha o que eu tenho. Considere as seguintes passagens do texto. Vi a moça sorrir com a borboleta e começar a dançar como uma bailarina. Então, beleza. Vi quando ela, cheia de alegria, mandou beijos para uma andorinha que sobrevoava um jardim. Caía à tarde quando sua mãe retornou do trabalho e entregou à filha um presente. Ó, esta é uma questão de pronome.
Porém, é uma questão de pronome que envolve conhecimento de análise sintática e a VUNESP vai cobrar. No edital do TJ PA também não se cobrou análise sintática. Logo, a questão envolve conhecimento de análise sintática, tá? Só para você saber que precisava ter uma noção. Olha por que precisa ter uma noção. Vi a moça sorrir. Esse aqui, ó, via sorrir, esse termo aqui, isso aqui é uma coisa tão chatinha, que isso aqui a gente tem uma construção com verbos causativos ou sensitivos, no caso aqui é um sensitivo, né? Então, esse termo, ele funciona como sujeito de sorrir, tá? Flávio, isso não já é direto, não? Pior é que não é, gente. Se eu fizer isso, eu vou acabar explicando uma coisa errada. Então, via sorrir. Mas esse sujeito, ele é representado por o, a, os ou as, isso aqui, ó, porque ele está numa construção que a gente chama defâmavos, deixar, fazer, mandar, ver, ouvir, sentir. Aqui é uma construção, mas na aula de pronome eu explico isso, tá? Construção com verbo, no caso é um sensitivo. Então, viu-a sorrir. Fica assim. Viu-a sorrir. Como a borboleta e começar a dançar com uma bailarina. Viu quando ela, cheia de alegria, mandou beijos para uma andorinha que sobrevoava um jardim. Que é um pronome relativo, preciso saber disso para efeitos de colocação. Sobrevoava o jardim. A andorinha sobrevoava o jardim, sobrevoa algo. Objeto direto. Então, que o sobrevoava. O que atrai é um fator de próclise. E claro, que se você não entende o que é fator de próclise, você não está elegível para fazer um curso de exercício ainda. Você tem que fazer um curso teórico, né? Então, fator de próclise, quer dizer, obriga o pronome a se deslocar para antes do verbo, que o sobrevoava. Sobrevoar é transitivo direto, o pronome a ser empregado aqui é o pronome o. Caía à tarde quando sua mãe retornou do trabalho e entregou à filha um presente. Entrega algo a alguém. Um presente, OD, a filha, OI. O verbo aqui transitivo direto e indireto. Assinale a alternativa que apresenta os trechos entre colchetes, né, correta e respectivamente reescritos. Então, muitas questões de reescrita e lacuna, né? Com as expressões em negrito substituídas por pronomes. Então, o tema da questão é pronome. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, no que se refere ao uso e à colocação. Então, eu preciso olhar uso e colocação. Bom, neste caso aqui, o que eu vou ter como resposta? Viu-a, porque isso aqui é sujeito de caso. Defama-vos. Flávia, eu não sei o que é isso não. Causativos ou sensitivos seguidos de infinitivo. Então, viu-a sorrir. Eu só não posso falar que é objeto direto, porque senão eu vou te dar uma informação errada. Não é neste caso. 90% das vezes é, mas aqui não. Por causa desse infinitivo aqui, mas é a mesmo que tem que usar. Que, pronome relativo, isso aqui é um objeto direto, verbo transitivo direto, assim. Aqui, um objeto indireto. O pronome que figura como objeto indireto vai ser o pronome lhe. De modo que a minha resposta vai ser a letra B de bom continuar estudando, né? B de bunda na cadeira é menino que fica faca na caveira. Isso aqui é impossível, isso aqui é impossível. Já são duas alternativas que nós poderíamos eliminar pela colocação. Por quê, Flávia? Não se inicia frase com pronome o quê? Oblíquo átono. Então, já tinha aqui também
outra coisa. Aqui estava errado, aqui estava errado, aqui estava errado, né? Então aqui a gente tem, isso aqui também está errado. Então a gente tem vários erros, né? Aqui errado, tem a colocação. Né? Então nós temos problemas, de modo que a nossa resposta vai ser a letra B, de bom continuar o quê? Estudando. Ah, é uma questão fácil ou difícil? Depende. Aqui, ó, você já tinha que saber que o, a, os, as substituem termos sem preposição. Esses termos vão se encaixar em duas categorias, basicamente, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter objeto indireto, que é o mais comum, direto, desculpem, e especialmente sujeito em construções, que é menos comum, mas aparece, tá vendo? Com verbos causativos ou sensitivos. São aqueles verbos deixar, fazer, mandar, ver, ouvir, sentir, beleza? Então, pode aparecer. E aí, eu tenho lhe e lhes. Esses pronomes substituem termos com preposição. Notadamente, eles vão desempenhar a função de objeto que indireto, mas não é só, não. Ocasionalmente, eles podem ser complementos nominais e ocasionalmente eles podem ser adjuntos adnominais, no caso de adjunto adnominal, quando indicar ideia de posse. Então, obviamente, gente, aqui eu poderia ter feito a questão observando só o seguinte, sem preposição, o, a, os ou as. No caso, como é a moça, a, né? Nesse caso, sem preposição, o, a, os, as, como é masculino singular, o. Aqui, com crase, isso indica que há uma preposição, vou usar lhe, beleza? Então, eu poderia ter observado na questão que isso aqui está sem preposição. Logo, a. Esse daqui, sem preposição. Logo, o. E esse daqui está com preposição. Logo, lhe. Beleza? Então, letra B, de bom estudar. De boa noite a todos, como diz Mateus ali. Então, ok, já temos uma noção. Acabou que eu fiz a revisão aqui embaixo, mas é a mesma coisa. Eu tinha deixado uma telinha exatamente para a gente fazer esta revisão aqui, tá? E aí, seguindo, nós temos o seguinte, na questão de número 7. Olha o que eu tenho lá. A alternativa que reescreve o trecho. Então, muitas questões de reescrita, tá vendo? A alternativa que reescreve o trecho. O juiz, então, ordenou que ele fosse fuzilado de acordo com a norma padrão de emprego e colocação. Então, tá vendo que geralmente ela cobra pronome misturando esses dois componentes. Então, emprego e colocação é. Eu tenho lá assim, ó, o juiz, então, ordenou que lhe fuzilassem. Ó, quem vai ser fuzilado? Quem fuzila, fuzila alguém. Primeira coisa, eu tô vendo um que. Esse que é uma conjunção integrante. E essa conjunção integrante, ela exige próclise. Ô Flávia, quais são os fatores de próclise, tá? Os mais importantes, isso aqui, ó. Nasge, ride, oi. Isso aqui é só um mnemônico para facilitar a sua vida. Então, quando eu penso em próclise obrigatória, eu tenho os seguintes fatores, tá? Palavra de sentido negativo, advérbio curto sem vírgula, SS de conjunções subordinativas, orações subordinativas, porque o que importa aí é ser subordinado, tá? Então, vale para conjunção integrante, pronome relativo, né? Gerúndio precedido de em. Então, ó, palavra de sentido negativo, advérbio,
subordinativas em geral, gerúndio precedido de ele. Id são tipos de pronomes. Pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Vão exigir a próclise. E tipos de frases. Frases optativas, que são aquelas que exprimem desejo. Frases interrogativas. E frases exclamativas. Então, quanto mais você repetir esse tipo de conteúdo, mais fácil vai ser você gravar, né? Frases, pronomes, enfim. Então, aqui eu já sabia que tinha uma conjunção integrante, quer dizer, impossível, impossível, aqui mais impossível ainda, porque usou um pronome reto no lugar que só caberia o oblíquo, né? Então, aqui, ó, valeu-se de pronome reto em lugar que só caberia o pronome oblíquo. Então, aqui tá errado, né? Bom, quem fuzila, fuzila alguém. O verbo é transitivo direto. Então, olha, de novo, eu preciso de um conhecimento mínimo de quê? Análise sintática. Quem fuzila, fuzila alguém. Então, meu verbo é transitivo direto e eu não posso usar ali, porque a gente já viu que se o verbo é transitivo direto, eu tenho que usar o, a, os e as, beleza? Então, não posso usar ali. Logo, já sei que a minha resposta é essa daqui, ó. O juiz, então, ordenou que o fuzilasse. Ele combinou duas regras. Essa daqui, ó, é um termo sem preposição. No caso, eu tenho um objeto direto. Fuzilar é um verbo transitivo direto, né? E aí combinou fuzilar alguém, né? Pode fuzilar algo, mas péssimo, né? A frase é péssima. Fuzilar, nada, né, gente? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Era agente de telecomunicação, policial, cargo. Então o povo gosta de fuzilar. Eu não gosto de arma, não, gente. Eu sou da paz. Então, aqui, ó. O juiz, então, ordenou que o fuzilassem. Quem fuzila, fuzila alguém. Eu tenho uma conjunção integrante. O termo é objeto direto. Fuzilar é transitivo direto. E eu precisava aqui, ó, sabendo as regras de colocação, ficava em duas. E aí depois eu precisava de um conhecimento de análise sintática. Quem fuzila, fuzila alguém, beleza? Bom, então terminamos essa questão aqui, vamos para a próxima. Assinale a alternativa cujos verbos estão corretamente conjugados, ó. E os pronomes, eu adoro a FUNESP, chama princípio da economia. Vamos colocar dois temas na mesma questão, porque aí eu consigo cobrar muitas vezes a mesma coisa. Então, a banca adora fazer isso. Vai ser recorrente esse tipo de raciocínio na sua organizadora, tá? Então, assinale a alternativa cujos verbos estão corretamente conjugados e cujos pronomes estão colocados na frase de acordo com a norma padrão. Bom, talvez, olha aqui, ó, é um advérbio curto sem vírgula. O que a gente já sabe? Advérbio curto sem vírgula, ó, advérbio curto sem vírgula é próclise obrigatória. Então, talvez transformemo-nos em uma sociedade. Não vai dar, tem que ser talvez nos transformemos em uma ou numa, é facultativo, em uma ou numa sociedade de caranguejos eremitas que carrega no lombo as casas, tá? Aqui, ó, eu posso pensar, a sociedade carrega no lombo as casas ou os caranguejos eremitas. Eu nem vou corrigir essa parte. Por quê? A concordância aqui poderia se fazer também com caranguejos. Mas eu já achei um problema. Qual que é o problema que eu achei? De pronome, né? O pronome não está bem colocado na frase.
E aí, quando ela pediu o verbo, ela também não pediu para olhar a concordância, não. Ela pediu para olhar se o verbo estava corretamente conjugado, porque flexão é uma coisa em se tratando de conjugação. Então, aqui para mim tá ok, eu não corrigiria isso não. Nosso problema nessa frase se chama colocação pronominal. Eu tenho um caso obrigatório de o quê, gente? Próclise. Qual que é meu caso de próclise? Advérbio curto sem vírgula. Pronto, tá? Bom, aí continuei. Provavelmente com isso nos mantêssemos protegidos. O nos tá tudo bem. Provavelmente com isso, beleza. Isso é um pronome demonstrativo. Então, tecnicamente, é caso de próclise. A colocação tá tudo bem. Só que mantêssemos, morri, né, gente, 1000 vezes. Provavelmente com isso nos mantivéssemos. Aí você tem que lembrar que manter é derivado de quê? De ter, né? Então, manter é derivado de ter. Então, mantivéssemos. Aqui, ó. Provavelmente com isso, nós tivéssemos resultado. Então, se eu falo tivéssemos, eu só posso falar mantivéssemos. Beleza? Bom, se eu nunca me vir, e aqui tá certíssimo, é o verbo ver, e ele conjugado no futuro do subjuntivo fica com i. Aí vamos lá. A tomada de decisão acerca de qual curso você vai fazer depende disso. Você entende que isso aqui é um futuro do subjuntivo? Você já tinha uma noção que o certo é se eu vir, se tu vires, se ele vir, que o verbo ver, quando conjugado, fica com a letra i. Você já estudou as bases verbais? Porque eu posso fazer uma tabela aqui, mas você tem que ter uma noção. A tabela para revisar no curso de exercício é super tranquilo, né? E eu vou fazer, inclusive, agora. Mas para você aprender é complicado. Então, aprender, você precisa do curso de teoria mais exercícios. Para revisar, o curso de exercício é suficiente, porque aí eu te ajudo aí na tomada de decisão em relação ao melhor curso para você, tá? Então, aqui tá certíssimo. Se eu nunca me vi, como saberei que outros me verão? Outros, um pronome indefinido. Então, aqui a próclise, né? Outros me verão e intervirão, se necessário. Essa é a nossa resposta. Aí, continuei pensando. Como a comunidade, aqui ó, como a comunidade debilitará-nos, morri, tem uma regra que fala que é proibido usar ênclise com futuro, senão seu futuro não prospera, né? Então, aqui eu tenho uma regra de proibição que é não se usa ênclise com futuros do indicativo. Tinha que ser próclise aqui. Igual aqui, ó. Então, como a comunidade nos, tinha que vir para cá, ó, nos debilitará, até a individualidade se desfará. Então, não se usa ênclise com futuros do indicativo. E essa daqui era, tipo, o moço sem dente é essa, né? A mais fácil de todas é a pior de todas. O que vai ser isso? Nos tornemos seres autossuficientes se nos predispormos, aqui eu tenho dois problemas, ao isolamento. Então, nos tornaremos, primeiro, não se inicia frase com pronome. Então, não se inicia frase com pronome oblíquo átono, beleza? E aqui não é dispormos, né? Se eu tenho uma conjunção aqui, a base, se nos predispusermos ao isolamento. Então, neste caso aqui, nossa resposta, letra C,
de continuarei estudando. E eu já deixei uma tela para a gente pensar no que a gente estava chamando de bases verbais. Para um aluno que tem uma noção, a gente revisa assim, ó. Com conector, e esses conectores que aparecem normalmente em provas, se, que, com conector, a gente tem as seguintes bases. Aí, ó, claro que quando eu falo ter e derivados. Então, qual que é a base do ter? Tiver. E tudo que é derivado, tá? E tudo que é derivado também, beleza? Então, vamos supor que eu tivesse manter, obter, deter, reter, entreter. E aí aqui a gente faz um certo e errado só para facilitar. Vamos pegar o verbo por, vamos pegar o verbo ver e vamos pegar o verbo vir, tá? Que são verbos muito cobrados em prova, que a gente revisa esses. Aqui, ó, base do por, pusé, base do ver, vi, base do vir, vie. E aí isso vale para todos os derivados, repor, depor, compor, supor, né? Aqui, ó, prever, entrever, antever, então vale para todo mundo. E aqui, ó, intervir, convir, provir, advir, então vale para os derivados. Então, com conector, eu tenho as seguintes bases verbais, tá? E, obviamente, que vai cair mais em prova é o derivado, mas aqui, por exemplo, caiu o próprio verbo ver. Então, ó, vamos brincar de certo e errado. Se ele manter ou mantiver o contrato, será melhor. O que vai ser? Se ele manter ou se ele mantiver? Mantiver. Aqui, ó, se ele obtesse, até dói, né? Ou obtivesse nota, seria aprovado. Se ele obtivesse, tá vendo? Aqui, ó, caso ele se dispôsse ou se dispusesse a ajudar, eu aceitaria. Então, caso ele se dispusesse a ajudar, beleza? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Se ele interpor ou interpuser recurso, terá direito à resposta. Se ele interpor ou interpuser, interpuser. Agora vamos lá no nosso queridinho, que é o verbo vir que caiu. Ó, se você me vir na rua, cumprimente-me, mesmo que você seja do online, né? Eu vou adorar saber que você me conhece de alguma forma. Até porque eu já vivi umas situações muito assim, tipo, eu lá no barraco com meu marido, né? Brigando, a gente tava fazendo uma viagem de navio lá e nós dois tendo uma DR lá, bebe demais, você tá olhando pra fulano, você tá olhando pra Beltrano, nananana. Aí beleza. Ninguém me deu oi. Na hora de descer, a pessoa me deu oi. Gente, por que você não me deu oi no início? Que aí eu ia ficar contida, não ia ser barraqueira naquele dia. Então, enfim. Alunos do online, se me virem na rua, me cumprimentem. E me cumprimentem no início, de qualquer coisa, pelo amor de Deus. Não vai falar assim, nossa, professora, né? Então, se me vir, me cumprimente, que aí eu já sei que eu tenho que ficar mais comportada. Então, se você me vir na rua, cumprimente-me. E aqui que tem uma vírgula, né? Então a gente evita a próclise. Então, se você me vir na rua, né? Se ele prevesse o futuro ou se ele previsse o futuro? Se ele prevesse, errado, né? Ou previsse com i o futuro,
dar-me-ia o gabarito da prova. Futuro é o que você está estudando, tá? Pus um meus óculos aí, porque é futuro. Então, se ele previsse, ok? E aqui, ó, caso, vou colocar se ele intervir ou intervier no caso, será ótimo. Bem apertadinho, mas deu para revisar. Se ele intervir ou se ele intervier? Se ele intervier no caso. Posso fazer mais um exemplo de intervir aqui, ó. A pessoa que provir ou provier de família humilde receberá apoio. Então, a pessoa que provier de família humilde e não a pessoa que provir. Então, com conector, que, se, quando, caso, ou um advérbio do tipo talvez, a gente usa as bases que são próprias aí do pretérito imperfeito do subjuntivo e do futuro do subjuntivo. Então, Flávia, essas bases, elas aparecem em quais tempos verbais, né? Então, essas bases que eu coloquei, elas aparecem no pretérito imperfeito do subjuntivo, no futuro do subjuntivo, aparecem também no pretérito mais que perfeito do subjuntivo e no pretérito perfeito do indicativo. Pra você saber, assim, onde que a gente usa isso, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem lá provier, mantiver, tivesse, dispusesse, interpuser, aqui previsse. Se você me vir na rua, vai me cumprimentar antes de deixar eu, né, fazer as coisas que eu não deve. Intervier. Então, isso aqui que a gente vai ter. E aí, com isso, a gente revisou o conteúdo que estava aqui na questão 8. Ó, cobrou colocação pronominal e cobrou conjugação verbal. Mais especificamente em relação ao verbo, a gente tinha o manter aqui, tá? E o predispor aqui, ó. Puser e tiver. As nossas bases aqui, beleza? Então, ok. Deixa eu aproveitar, alguém perguntou sobre o prover, é só você lembrar o seguinte, prover, vou colocar de outra cor, tá? Não é derivado de ver. E a base do prover é outra. Não deriva de ver, tá? A base do prover é prove, com E. Então, ó, se ele provisse ou se ele provesse a família do necessário, ficaria bem. Claro, né, gente? Todo mundo quer prover a família. Então, o certo é provesse e não o quê? Provisse, beleza? Então, se ele provesse a família do necessário, chamando a sua atenção porque prover realmente é diferente, né? Tanto do provir e também não vem do verbo ver, apesar de terminar ali com ver, tá? Respirou, foi para a próxima questão. Assinale a alternativa cuja frase está de acordo com a norma padrão de concordância. Então, a gente sabe que a VUNESP também cobra enunciados específicos. Neste caso aqui, ela falou assim, olha, vamos de concordância. Apenas concordância, é isso que a gente vai olhar. Então, eu tenho lá o seguinte, o tema do Enem tratou de desafios que ainda existem. Desafios que ainda existem para a formação educacional de surdos no Brasil. Isso aqui é uma regra geral de concordância. O verbo existir é pessoal. Logo, concorda com o sujeito. Você não confundir com haver, né? Houveram aqueles, doeu até meu útero, houveram aqueles que criticaram a prova, alegando que havia excesso de dificuldade para realizá-la. Gente, houveram não, houve aqueles. Ô Flávia, nunca pode houveram? Também não sejamos
tendenciosos ao erro. Tem um poço, o menino cai no poço, por quê? Porque ele quer o sempre na vida dele. Meu filho sempre não existe. Cada caso é um caso. No caso aqui, e é o que a gente vai revisar nessa questão, haver com valor existencial fica na terceira do singular. Isso acontece porque este haver forma oração sem sujeito. Então, houve aqueles que criticaram a prova, alegando que havia excesso de dificuldade para realizá-la. Eu fiz esse Enem, passei. Todo Enem eu faço, né, gente? Eu faço Enem para fazer uma propaganda mesmo, da minha nota de redação, enfim. A gente tem que se submeter a algumas coisas para ter resultado na vida, né? Então, eu vou lá, faço o Enem. E esse Enem que caiu a questão dos surdos, eu fiz a prova. A redação foi bem interessante. Olha o que a gente tem agora na letra C. Ofereceu-se, viu-se, seu coração disparou. Isso já na nossa primeira aula. Por que o seu coração dispara? Se você vir um si. Ah, gostaram do vídeo de novo? Por que o seu coração dispara? Porque você precisa analisar o tipo de si, e aí eu volto a dizer para você, isso envolve análise sintática. E aí o menino não quer estudar análise sintática só porque a VUNESP não escreveu. E fala assim, essa professora quer dar coisa demais, a Flávia complica. Não estou complicando, eu quero você empossado. Só que se eu facilitar demais, a posse não vem. Você erra 3, 4 questões em 20 e fica de fora. A gente sabe que o português da VUNESP é gabaritável. E eu preciso de você gabaritando o português da VUNESP, tá? Olha o que acontece. Se fosse FGV, eu não ia falar que era gabaritável. Cada prova é uma sentença, né? Agora, VUNESP é gabaritável. Ofereceu-se, transitivo direto. Esse se é partícula passiva-dura. E esse termo é um sujeito paciente. O que acontece? A concordância se faz obrigatória. Ofereceram-se 4 itens. 4 itens foram o quê? Oferecidos. Tá vendo? 4 itens. Norma legal, gráfico, anúncio e trecho sobre o reconhecimento oficial da Libras. Então, ofereceram-se 4 itens. Ou seja, você precisaria ter noção do tipo de si para verificar a concordância nesse trecho, que é uma concordância de passiva. Aí você continuou. Os itens oferecidos, os itens oferecidos e a capacidade de interpretação eram suficientes para a elaboração de uma exposição básica, ou seja, eram suficientes para fazer a prova. Isso daqui é a sua resposta, é a certa, tá? Liberdade e respeito está relacionado, isso aqui é um sujeito composto. Ele está antes do verbo. Então, como ele está anteposto, a concordância se dá com o quê? O conjunto. Então, liberdade e respeito estão a liberdade ou respeito, havendo um feminino e um masculino, prevalece o masculino, isso é uma regra da nossa língua. Não é machismo, não é nada, tá, gente? Neste caso aqui não, embora o machismo seja uma realidade, mas não tem nada a ver com a língua, tá? Isso aqui é porque a gente chama o masculino no português de gênero neutro, e é assim no latim. Nossa língua tem uma base latina, então é assim que segue. Estão relacionados em poder falar como se escolhe, não como outros mandam. Então, beleza. Então, aqui a concordância está errada também. Bom, vamos pensar, então, em revisões, né? Sempre quando a gente está estudando a partir de questões, é óbvio que o nosso objetivo é revisar. Então, olha aqui, para essa questão, 2 conteúdos foram importantes, que são conteúdos de concordância. Eu poderia até um pouco além trazer 3. Vamos trazer 3, né? Nós não estamos fazendo nada, a gente está aqui para aprender mesmo. Então, eu quero pensar em aqui concordância, né? E eu quero explorar os casos que apareceram na minha questão da VUNESP, beleza?
Então, ó, um primeiro caso que apareceu lá foi o verbo haver. E aí, eu sei o seguinte, haver com valor existencial, ele fica na terceira do singular, porque ele forma oração sem sujeito. Só que eu posso aproveitar para te dizer o seguinte, sinônimos, tá? Sinônimos aqui, ó, como o verbo existir, existir, ocorrer, acontecer, né? Os principais são esses. São pessoais. O que eu quero dizer com isso? Variam. E aí, por isso que na letra A, gente, variam. Por isso que na letra A, o verbo existir se flexionou. Bom, eu ainda tenho que pensar o seguinte, haver, então aqui ó, sinônimos aqui, tá? Ligar esses dois. Eu ainda tenho haver e fazer, que aqui eu posso colocar os dois, porque os dois vão ficar no singular, tá? Haver e fazer indicando tempo vão ficar na terceira do singular e eles formam o que a gente chama de oração sem sujeito, beleza? Em outros sentidos, o haver varia, porque tem aluno que fala assim, então o haver nunca varia, não tem isso não. Então, fazendo o curso de exercício, a gente vai trabalhar sempre essa dinâmica de esqueminhas assim. E no curso de teoria eu vou ter dado essa matéria toda e depois no exercício você vai revisar isso aqui assim. Bom, então haver com valor existencial, eu não posso falar assim, houveram, vou colocar o haviam que fica mais audível. Aqui, ó, havia explicações para o fato. Então, nesse caso aqui, havia explicações para o fato. Tem que ser havia e não o quê? Haviam. O haviam está inadequado nesta frase, beleza? Bom, no caso de sinônimos, existir, ocorrer e acontecer são pessoais. Então, só fazendo um gancho aqui, ó, eu falo existiam, no plural, porque agora eu tenho sujeito, ó, existiam explicações para o fato. Explicações existiam. Haver e fazer indicando tempo. Os dois ficam no singular. Então, ó, há ou faz semanas que não o vejo. Às vezes é pro seu bem, né? Dependendo da pessoa, é bom não ver. Então, há semanas ou faz semanas, não posso falar fazem semanas. E em outros sentidos, o verbo haver pode variar. Então, aqui, ó, houveram-na por inocente. Se eu falo houveram-na por inocente, consideraram-na. Então aqui, ó, nós revisamos algumas regras, ó, 3 regrinhas importantes. Eu ainda vou fazer mais aqui, 2 do lado de cá, que é melhor. Ó, nós revisamos essa regra aqui, haver com valor existencial sempre terceiro singular. Os sinônimos de haver se flexionam. Ainda vimos que haver e fazer indicando o tempo decorrido, os dois ficam no singular. Vou aproveitar minha folha, porque nós estamos aqui para aprender e para revisar, e vou fazer o se. Olha o que acontece, não tinha lá um se na nossa questão? Eu tenho 2 opções para efeito de concordância com a partícula se. Se o meu se for partícula apassivadora, tá, meu se é partícula apassivadora. Isso acontece quando eu tenho verbo transitivo direto, a análise sintática na minha vida. Verbo transitivo direto e indireto. Então, isso acontece nessa situação. Se o meu se é partícula passiva-dora, o verbo deve concordar com o sujeito paciente. Então, tem que concordar.
outro lado, o meu se pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Isso acontece com verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Então, aqui ele é índice de indeterminação do sujeito. Neste caso, o verbo fica sempre, o da prova era partícula passivadora, né? Na terceira do singular. Então, eu tenho dois cenários diferentes. E olha como é que a transitividade tem um impacto na vida das pessoas, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Presenciaram-se cenas de terror. Melhor que conseguir pensar aqui. Mas pode ser de amor, vamos trocar de amor. Mas de amor pode ficar meio pornográfico, mas enfim, pensa se você quiser. Então, presenciaram-se cenas de amor. Verbo transitivo direto, partícula passivadora não é melhor do que de terror, né? E isso aqui, sujeito o quê? Paciente. Agora, ó, assistiu-se a. Primeira coisa, tem que ter esse a, é o verbo pede. É assistir no sentido de ver. Assistiu-se a cenas de amor. Pô, só no filme pornô, né? Assistiu-se a cenas de amor. Verbo transitivo indireto. O se, índice de determinação do sujeito. Esse termo, esse sintagma, objeto indireto. Aqui não concorda, né? Porque neste caso, o verbo precisa ficar sempre na terceira do singular. E aqui ele precisa estabelecer concordância. Então, olha, nossa questão ela é linda. Ela envolvia verbo haver, ela envolvia verbo existir, ela envolvia aqui a partícula se, e tudo isso é muito importante para a VUNESP, né? Então, a gente já sabe que esse conteúdo é cobrado na sua banca. Concordância é uma matéria que vai cair na sua prova. E aí, a forma como a VUNESP cobra, normalmente perguntando uma frase certa ou uma frase errada, ou perguntando a norma culta, misturando concordância verbal e concordância nominal. Então, isso tudo aí a sua banca trabalha. Aqui, ó, nosso quadrinho, né? Resumimos aqui duas regras, aqui mais duas, ó. 1, 2, 3... 4, 5 regrinhas de concordância aqui, ó. Tá vendo? Então, a aula de exercício, ela também é uma forma de revisar. Claro que para o aluno que não sabe nada, não funciona, tá? Mas para aquele aluno que já tem uma noção, aí tudo bem. 2 minutos. Aqui é o seguinte, gente, vem cá, mostra o cartaz, marido. Pode vir aqui, pode vir. O problema é como o marido está já. É bom que ele só aparece a barriga, o copo de cerveja, e ele está me mostrando que são 20 horas e 13 minutos. 8, você escreveu 8, mas tudo bem. E isso porque ele já veio aqui e mostrou que era 20 e 10, agora 20 e 13. Isso tudo porque eu combinei de jantar aqui com esse povo aqui na minha casa às 20 horas. Eu já estou acabando, tá? 2 minutos, por favor. Tá vendo? Não é nada simples. Enfim, é assim, gente, foco, só termina quando acaba. Não tem jeito, quer vir aqui mostrar para quem? Pode mostrar, nós vamos terminar. Vamos lá, gente, mais duas. Então, nós temos o seguinte, Maridex espera, né? Vocês que não podem esperar, porque a prova de vocês tem dia, hora e local. Ainda não divulgado o local, mas o dia e a hora já. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do trecho adaptado de acordo com a norma padrão de colocação de pronomes e emprego do sinal de crase. Olha aqui, gente, a gente pode misturar pronome com pronome, né? Colocação pronominal com emprego, pronome com verbo, que você já viu também que a VUNESP mistura, e agora ela falou assim, não, vamos de dobradinha, mas vamos pronome com crase. Olha que legal. Bom, nunca, você sabe que nunca é um advérbio de negação. Então, isso obriga a próclise. Então, ó, obrigatoriamente próclise. Advérbio de negação, próclise obrigatória. Então, nunca
se tratava de um caso isolado. Bom, agora você já sabe que não se inicia frase com pronome. Se pedir é morte, asfixia e envenenamento com requintes de crueldade. Então aqui, ó, não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Então você já sabe que não tem jeito de ser se pedia. Então com isso você eliminou mais uma alternativa. Pode aqui e pode aqui. Pedia-se. Pedia-se por mais gosto para causas e setores de preferência, sem nunca especificar. Olha o que acontece, não se usa crase antes de quem. Nunca, nunca, bem. Mas as respostas que você tem, já não tem. É porque é indefinido, tá? Mas vai revisando. Então, antes de quem, nunca, tá? De que existem algumas situações, mas de quem é nunca. Beleza? A quem cabia a conta. Essa ficava para uma figura oculta, alguém com um bolso vasto e generoso. Geralmente, aí olha o que acontece. Geralmente é um advérbio, sem vírgula. Então, geralmente se acreditava. Mas Flávia, eu não achei muito curto, mas ele está sem vírgula. Se ele fosse longo demais, ele teria a vírgula, ela seria obrigatória. Então, geralmente, se acreditava que, com o aumento de gastos, se chegaria... Ô Flávio, mas não tem um negócio que, havendo vírgula, evita-se a próclise? Mas quando eu tenho um termo entre vírgulas, desconsidera. Então, termo entre vírgulas. E também prefere-se a próclise, não é obrigatório. Então, se chegaria. O que eu tenho são empecilhos aqui, ó. Isso aqui é proibido, isso aqui é proibido. Porque não se usa ênclise com futuros do indicativo. E se chegaria a arrecadação pretendida, se chegaria a pretendida arrecadação. Então, se chegaria a letra D de devo estudar, né? Se chegaria a pretendida arrecadação. Quem chega, chega a, mais a arrecadação, que é feminino, crase obrigatória. Questão muito legal, misturando tudo de Deus ajuda o menino que sempre estuda, né? Depois, eu tenho o seguinte. Está em conformidade com as regras de regência verbal e nominal da norma padrão da língua portuguesa a seguinte frase. Então, observando aí regência. Regência, gente, diz respeito ao uso de preposição. Ao uso normativo de preposição. Então, regência diz respeito ao uso normativo de preposição aqui. O agravamento ao aquecimento solar, eu quero a frase em conformidade com as regras. Quer dizer, eu quero a mais o que? Certa. Então, o agravamento ao aquecimento global, tinha que ser o agravamento do aquecimento global, pode ser explicado pela queima de combustíveis fósseis. Então, o agravamento o aquecimento global é agravado. Os ambientalistas tentam explicar algo que não é possível evitar os danos ao planeta, aqui tudo bem, né? Se não mudarmos os hábitos, ok? Enquanto muitos assistem passivamente ao degelo, assistir no sentido de ver, transitivo indireto mesmo, das calotas polares, algumas ONGs tentam fazer algo. A minha resposta já é essa. E se eu tivesse um conhecimento acerca do verbo assistir, eu acertaria, tá? Muitos governos estão inclinados em colaborar com a redução da emissão de gás carbônico, desde que
Então, desde que recebam algo em troca. Quem está inclinado a. Então, muitos governos estão inclinados a colaborar com, aí tudo bem, a redução da emissão do gás carbônico, desde que recebam algo em troca. Cabe aos países desenvolvidos, cabe a, transitivo indireto, regido pela preposição a, realizar investimentos vultosos quer dizer grandes, né, para resolver um problema que eles mesmos criaram. Então aqui eu deveria saber que assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Isso aí me ajudaria a acertar a questão. Se eu já tivesse essa noção, faria todo sentido, né? E depois eu tenho o seguinte: de acordo com a norma padrão, uma questão de pontuação, só para você ter nessa primeira aula um panorama geral de tudo que a FUNESP pode efetivamente cobrar. Então, de acordo com a norma padrão, está devidamente pontuada. Eu quero a mais o que? Certa. O furacão Michael chegou à costa, mas aí a gente vai tirar essa vírgula porque não se separa o sujeito do predicado por vírgula. Então, chegou à costa da Flórida com ventos, essa vírgula também é dispensável, tá? Porque aqui é o modo como ele chegou, esse adjunto está no fim da frase, não precisa ter essa vírgula. Então, o furacão Michael chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km por hora. Michael, o segundo furacão da temporada, isso é um aposto, tá certíssimo isso aqui, chegou à costa da Flórida com ventos de mais de 200 km. Ok, isso aqui também, porque essa vírgula aqui, ó, o adjunto está no fim da frase. Então, ela não é recomendada. Então, o ideal é que não houvesse essa vírgula aqui, né? Em fúria, melhor com vírgula, o furacão Michael chegou, aqui ó, chegou, tá no fim da frase, chegou com ventos de mais de 200 km à costa da Flórida. A menos que eu colocar assim, chegou, vírgula. Aí para ou nada ainda, né? Posso colocar assim, ó. É melhor nada, tá? Porque tá no fim da frase. O furacão Michael, em fúria, poderia colocar um par, não teria problema. Chegou com ventos de mais de 200 km por hora, que é a mesma coisa. Ou eu vou colocar um par ou nada. A gente brinca, né? Adjunto adverbial, quando vem, ou ele vem entre vírgulas, ou ele vai estar mancando e aí não vai servir, tá? Michael, que foi o segundo furacão da temporada, aqui é obrigatório. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Aí me conta uma coisa, como é que você vai entender que isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, sem uma aulinha de análise sintática? Esse aqui é o ponto, porque as vírgulas aqui são obrigatórias. Ô Flávia, eu não posso tirar e ela virar restritiva? Nesse caso não, porque Michael é o nome do furacão, então só tem um. Então, obrigatoriamente, essa oração explicativa ela tem que vir entre vírgulas. Então, Michael, que foi o segundo furacão da temporada, chegou à costa da Flórida, vou tirar isso aqui também, com ventos de mais de 200 km por hora, porque é um adjunto adverbial no fim da frase. De modo que a nossa resposta à questão será a alternativa B, de bom demais da conta, no bom dialeto mineiro, de bom sentar e estudar. De bom aluno é aquele que se compromete com o próprio sonho e faz a sua parte, né, gente? Porque professor, gente, é instrumento, ele não resolve o seu problema se você não estudar. Então eu falo que é um compromisso aí mútuo, né? Eu vou preparar as melhores aulas que eu puder, eu vou revisar em detalhes os conteúdos previstos no seu edital. Eu já tentei te explicar nessa primeira aula que mesmo a FUNESP não cobrando diretamente a análise sintática,
é um conteúdo de certa maneira relevante, beleza? Porque senão às vezes a gente pega uma questão ou outra que a gente não consegue resolver pela falta de conhecimento específico em pontos de análise sintática. E já mostrei para vocês que o nosso curso de exercício segue como a aula de hoje. Então, Flávia, como é o curso de exercício? Exatamente como a aula de hoje. A partir das questões, eu vou explicando, fazendo revisões. Cada aula eu escolho ali um grupo de questões para poder revisar conteúdos específicos e trabalhar todo o conteúdo que está no seu edital. No caso do curso de teoria, eu vou abordar, por exemplo, em uma aula, concordância em 2, 3, porque são 30 casos, né? Então, basicamente, a gente faria ali, uma aula de concordância, aí na sequência questões de concordância da VUNESP e provas completas ao longo de todo o curso. Ainda que isso possa trazer a você uma certa ansiedade, é necessário fazer provas completas, porque você vai encontrar no dia, na prova, é a prova. Então eu preciso que você lide com a prova desde o início, tá? Porque senão chega lá, o menino fala assim, não sei o que é, não tô dando conta, e a gente precisa dar conta da prova. Beleza? Vou selecionar sempre as melhores questões da banca, as mais puxadas, as provas mais trabalhosas. Se por acaso você tiver alguma sugestão de prova, que às vezes você fez alguma prova, uma menina até me mandou essa semana já até uma prova da VUNESP, falou, eu queria que você resolvesse da prefeitura, acho que é de Campinas. Então, fiz uma prova da VUNESP, percebi que ela tinha um nível de dificuldade bacana, pode mandar pra gente que a gente vai corrigir o seu curso também, porque esta é a nossa obrigação, nosso compromisso. Então, gente, a gente segue juntinho agora nas próximas aulas aí com foco na VUNESP, beleza? Beijão, acabamos agora para jantar, tá vendo? Dá pra fazer tudo no mesmo dia.